Existe essa ideia de que autoconhecimento é uma coisa muito gostosa de se fazer, muito bonita, que remete a date com você mesmo, a entender os seus valores, os seus gostos, as suas linguagens do amor e aprender a se amar, né. Isso tudo é muito bonito, mas pra mim é só uma parte do caminho. Pelo que eu tenho entendido de autoconhecimento, na minha trajetória pessoal, nas coisas que eu venho estudando a respeito do assunto, eu tenho entendido que é só metade do caminho. Porque pra mim, se conhecer tem ido muito mais pra um lugar difícil da coisa, um lugar onde a gente começa a encarar o que a gente não gosta tanto da gente mesmo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Não porque eu tenha todas as respostas que talvez você precise, mas porque eu acho que quando a gente compartilha sobre essas coisas, quando a gente troca essa ideia, a gente vai amarrando certos assuntos, amarrando certas coisas, e pode fazer sentido, pode não fazer, e você me deixa nos comentários aí o que você acha disso tudo que eu vou falar pra você. E, enfim, tô aberto aí a críticas também, e a gente vai bater nesse papo. Antes de qualquer coisa, por que que é tão importante a gente se conhecer? Por que que vale tanto a pena se é uma coisa às vezes difícil, como eu tô tentando trazer aqui pra você? Pra mim tem vários porquês, tem vários motivos pelo qual se conhecer se torna uma coisa interessante da gente se fazer. Eu vou trazer algumas dessas coisas. Primeiro, quando a gente se conhece, eu tenho pra mim que a gente tira o poder que outras pessoas e circunstâncias têm sobre a gente. Quando a gente começa a perceber o que está por trás dos nossos padrões de comportamento, das nossas reações e começa a ter ferramentas pra decidir como lidar com isso, a gente ganha autonomia na nossa vida. A gente para de reagir de forma automática às coisas. Isso começa com o autoconhecimento. E com isso também a gente vai tomando decisões mais assertivas na nossa vida. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende quem a gente é, menos a gente se coloca em situações que não fazem sentido pra gente. Isso esbarra em uma outra coisa também, que é a possibilidade de escolher, de fato, com quem e como a gente se relaciona, porque em certos momentos da nossa vida, a gente parece que entra com muita facilidade em padrões de relacionamentos que fazem mal pra gente. E a gente não sabe exatamente por que que isso acontece. É como se fosse uma coisa automática mesmo. E com o autoconhecimento, a gente entende o que tá por trás desses padrões também. E eu posso ficar aqui horas e horas falando sobre motivos pelos quais se conhecer é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. A gente começa a lidar com menos reatividade às coisas e com mais presença, com mais escolha de fato, entendeu? As coisas param de ser automáticas. As decisões que a gente toma param de ser, por conta de coisas que a gente não entende. A gente começa a racionalizar muito mais, em vez de ser levado a tomar as decisões pelo sentimento, pela emoção, por coisas que a gente não controla. Enfim, se esses motivos são suficientes pra você continuar aqui comigo, entendendo como é que eu acredito que funciona, como é que tem funcionado pra mim essa questão do autoconhecimento real, então a gente segue porque existe esse céu, né, existe esse lugar lindo, maravilhoso que a gente pode chegar com o autoconhecimento, mas pra chegar lá, como Jung disse, a gente tem que cavar, cavar, cavar até chegar no nosso inferno pessoal. E aí que a coisa começa a ficar feia. Então pra mim, autoconhecimento ele passa por esses 2 níveis, né. Tem esse primeiro nível onde a gente aprende a se amar, onde realmente tem essa coisa gostosinha de você entender quem que você é, no nível da luz, né, no nível bonitinho. E assim, muitas vezes isso é essencial, necessário realmente. Não sei como é que é a sua realidade aí do outro lado, mas, por exemplo, eu sempre fui um cara sempre carregado de muita autocrítica. Eu sempre me critiquei demais com relação às coisas que eu me colocava pra fazer, com relação a quem eu deveria ser. Então esse primeiro nível de autoconhecimento, ele veio muito bem a calhar pra mim, pra eu ter a capacidade de me olhar com mais carinho, com mais gentileza. Me veio pra eu perceber que tá tudo bem errar, entende? Isso foi muito necessário pra mim. Então se olhar com carinho de fato, né, se olhar com essa gentileza é lavar uma alma machucada, uma alma que às vezes está carregada de autocrítica. Mas a partir daí a gente tem 2 possibilidades, né, a gente pode ficar nesse lugar, né, e aí corre o risco da gente ser super autoindulgente com a gente mesmo, então ter uma complacência muito grande, começar a ser muito generoso, generoso até demais com a gente, eu e viver se fazendo esse cafuné, ou a gente avança pra esse segundo nível, que é o nível mais profundo, mais real, mais difícil, né, que é isso que eu tô falando desde o início, sobre se olhar como quem você de fato é, pra dentro do carinho, pra dentro da coisa boa. Ficando no primeiro nível, a gente se mantém nesse lugar de sementinha, de plantinha,
indo para o segundo nível, a gente começa a ganhar a resistência de uma árvore. E aí nesse segundo nível você entende que por trás da sua calma, às vezes existe raiva, por trás do seu orgulho existe medo, por trás da necessidade de controle, às vezes existe um medo gigantesco de ser rejeitado. E aí nessa parte não tem banho de sal grosso que te salve, não tem, enfim, ideia pronta, ideia bonita, não é poético. Às vezes a gente passa muito tempo nessa parte e, assim, não consegue ver evolução. É difícil, é difícil. A gente pode começar a olhar para nossa carência, por exemplo, e admitir que ela faz a gente implorar por migalha de atenção. A gente pode olhar para o nosso ciúme e perceber que, na verdade, ele é medo de não ser o suficiente. E às vezes até a forma como a gente tenta salvar as pessoas ao nosso redor é uma forma da gente fugir de nós mesmos. Isso eu falo de experiência própria, já fiz muito isso. Então não tem como você sair limpo disso. Você vai se sujar. Vai ter que aceitar que você às vezes manipula, às vezes você mente, às vezes você machuca outras pessoas, né? Não porque você é uma pessoa má, é porque você é uma pessoa humana. Mas é exatamente nesse ponto que a transformação começa. Aí eu acho que é preciso a gente lembrar que o poder da gente se conhecer não é a gente se tornar perfeito. O poder da gente se autoconhecer é a gente saber o que existe dentro da gente e não deixar que isso controle quem a gente é. A gente tem essa possibilidade de decidir como que aquilo vai atuar na nossa vida. E é nessa parte que o autoconhecimento, pra mim, se transforma em poder, de fato, um poder silencioso. E esse poder não é sobre os outros, mas é um poder de não ser dominado por mais ninguém e nem por você mesmo. Principalmente, não ser dominado por você mesmo. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, acho que você entendeu que vale a pena passar por isso. Por mais difícil que às vezes possa ser, é o que devolve a gente pra gente. Acho que não tem nada que dói mais do que a gente viver longe de quem a gente é de fato. E já que você escolheu esse caminho, que você tá escolhendo aqui junto comigo o caminho da lucidez e não da ilusão, deixa eu te mostrar o que tem funcionado pra mim pra entrar nesse lugar. Entendeu? Pra passar por essa caminhada. Mas eu acho que é importante também eu salientar aqui, que pelo menos na minha visão, essa não é uma caminhada linear. Não é como se você, não, beleza, vou começar pelo primeiro nível aqui, depois eu vou pro segundo e a gente vai subindo essa escadinha. Não, pra mim não é assim que funciona, pra mim nunca funciona assim. Na minha caminhada pessoal, nunca funcionou desse jeito. Em alguns momentos eu vou ter que estar no nível 1. Vou ter que me resgatar, eu vou ter que, sabe, me olhar com mais carinho, porque por algum motivo eu não tenho tido essa capacidade. Em alguns outros momentos eu vou ter que olhar pra essa parte que dói mais. E às vezes um vai estar antes do outro, né? E essa ordem pode se inverter. E eu acho que dá pra dizer que o autoconhecimento ele tá mais como um emaranhado de fios que você vai tentando desembolar de alguma forma do que como uma escadinha. Eu sei que seria muito mais confortável eu dizer que, não, pô, vamos por módulos, vamos por partes andando devagarinho. Mas acho que eu estaria mentindo pra você com relação ao que eu acredito que é, de fato, a verdade. Um dia você vai estar celebrando a tua própria companhia, vai estar adorando ficar com você mesmo, e outros você vai estar se odiando, você vai estar querendo sair do próprio corpo de algum jeito. Eu acho que a caminhada é essa. Bom, dito isso, deixa eu te trazer algumas ideias do que eu considero ser um autoconhecimento real. Eu vou começar dizendo que, pra mim, o autoconhecimento, de fato, ele tá no contato com o outro, tá? Enquanto a gente vive o mundo de fato. E não quando a gente se isola no quarto, medita em posição de lótus, escreve diários. Tudo isso tem o seu valor, sabe? Só que eu, na minha caminhada, eu sinto que eu me conheci muito mais, eu aprendi muito mais sobre mim mesmo quando eu me coloquei no mundo de fato. Quando eu conheci outras pessoas, quando eu me dedicava a hobbies que eu não conhecia, quando eu tomava certas decisões, às vezes por impulso, às vezes por consciência. O jeito como certas coisas me atravessam, às vezes músicas, às vezes peças de arte, às vezes teatro, às vezes filmes. Enfim, eu acho que tudo o que acontece no mundo fora da gente tá sempre perguntando pra gente: "Quem que você é? Como é que isso aqui mexe com você?". E às vezes eu acho que a gente tá sempre respondendo, mesmo que não seja uma resposta muito clara. A gente responde com a nossa reação ao mundo. Então esse meu primeiro convite seria você encarar realmente esse mundo como espelho. Você começar a reparar como é que as coisas te atravessam. Isso é o que tem me moldado, isso é o que tem me mostrado quem que eu realmente sou. Quando eu realmente encaro como as coisas acontecem de fato, né. Já aconteceu de, poxa, ter alguns momentos com pessoas próximas, e aí eu começo a reparar em sentimentos que eu tenho por essas pessoas, às vezes esses sentimentos positivos, às vezes sentimentos negativos. E aí, tipo assim, a partir disso, eu começo a fazer esse caminho inverso, tipo assim: "Cara,
Por que que eu sinto isso por essa pessoa? Por que quais crenças, às vezes, me fizeram eu estar sentindo o que eu tô sentindo agora? Que memórias, sabe, podem estar relacionadas com isso que eu tô vivendo? Um outro ponto muito relacionado a isso, pra mim tem sido colocar projetos no mundo. Ter uma ideia, tentar fazer alguma coisa por conta própria e dar realmente uma resposta para o mundo. Ver uma ideia tua ganhando forma no mundo, às vezes ela vai soar como um abraço, às vezes ela vai ser como encarar o serial killer de frente, porque envolve uma série de inseguranças, uma série de medos que você tem que enfrentar. Te faz dar uma chacoalhada, sair do lugar realmente, entende? Quando você se compromete com algo, as suas sombras elas começam a aparecer disfarçadas de desculpa. O impulso de começar 10 coisas ao mesmo tempo e não finalizar nenhuma. O medo de não ser bom o bastante, de não ser bom o suficiente. A procrastinação que vem disfarçada de perfeccionismo e de esperar a hora certa pra dar certos passos na sua vida. E, por exemplo, pra mim, tomar a decisão de trabalhar online tem sido um sobe e desce maluco, uma senoide, sabe, com relação a como eu encaro esse processo meio. Tem dias que eu tô me sentindo incrível, produtivaço, como se já tivesse alcançado todos os meus objetivos. E tem dias que eu tô me sentindo uma merda. Tem dias que, tipo assim, eu fico: porra, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Não faz sentido eu estar aqui fazendo isso. Eu devia estar fazendo qualquer outra coisa". O que eu posso te dizer é que, em momentos de crise, você acaba entendendo como você funciona e tendo mais ferramentas pra não deixar que as suas picuinhas mentais tomem conta de você. Pra mim, esse tem sido um dos maiores benefícios do autoconhecimento da minha vida. Eu acho que não é possível a gente tomar decisões mais conscientes sem a consciência de quem a gente realmente é. Enfim, tudo isso para dizer que você colocar as suas ideias no mundo e lidar com tudo isso que vai acontecendo na nossa cabeça é uma excelente forma de você se conhecer e descobrir o que que você vai deixar realmente tomar conta e o que que você não vai. Conforme você vai colocando essas coisas no mundo e vai se estudando, se investigando, você vai tendo cada vez mais poder sobre você mesmo. E como eu falei mais cedo, o momento da introspecção, que é realmente você estar no quarto, sentado, escrevendo sobre, sabe, seu dia, fazendo um diário, talvez, tudo isso tem o seu valor, sabe? Você realmente pensar nas coisas que te atravessaram ao longo do dia e realmente se dar esse tempo pra absorver isso tudo, faz muito sentido. Eu só não acho que esse é o passo primordial. Pra gente realmente se recolher e se observar, pra mim, funciona mais se antes a gente se permite viver o mundo. Eu não acredito no autoconhecimento que só funciona trancado dentro do quarto. Pra mim, a gente tem que estar lá fora vivendo as coisas. Pra aí depois a gente se recolher, a gente se investigar e aí a gente senta pra escrever sobre aquilo, entendeu? Vai olhando para o que tá dentro da nossa cabeça, a coisa do diário, a coisa de você, às vezes, desenhar, de às vezes gravar áudio pra você mesmo, conversar contigo mesmo, tudo isso pra mim é maravilhoso, entendeu? Tem várias técnicas aí, tem até um livro que eu li, que nem era sobre autoconhecimento, era enfim, o nome do livro é Caminho do Artista, da Julia Cameron, e ela traz um exercício muito maneiro que já me rendeu várias conversas internas que me trouxeram insights valiosíssimos sobre mim, que são as páginas matinais. Eu vou até deixar aqui pra você entender, que é basicamente você escrever umas 3 páginas sem pensar muito a respeito, sabe, sem pensar nada. É a primeira coisa que vem na sua cabeça, você senta e escreve, e preferencialmente fazer esse exercício de manhã, né, antes de fazer qualquer coisa. É como se você desentalasse alguma coisa que tá dentro da tua cabeça, sabe, como se você desentalasse várias coisas que estão dentro da sua cabeça. Nesse desentupir, né, o encanamento mental aqui, começou a aparecer coisas que eu nem sabia que estavam aqui dentro, sabe. Eu já cheguei a chorar fazendo esse exercício. Enfim, eu tô trazendo isso tudo aqui como ideias pra você começar a se conhecer, começar essa investigação. E claro, eu vou deixar também, como uma possibilidade de aprofundamento, o e-book que eu fiz recentemente, você pode baixar clicando no link da descrição, chamado Raízes que Tocam o Inferno, que foi um momento que eu decidi sentar, entender como é que funciona essa parte de autoconhecimento da perspectiva junguiana, da perspectiva da psicologia analítica. Então eu estudei direitinho, eu fui entendendo o que que eu já aplicava na minha vida, eu fui aplicando outras coisas, coloquei vários exercícios aí, ferramentas que eu tenho começado a usar e que, nossa senhora, estão fazendo a diferença na minha rotina também. Foi um estudo mais aprofundado que eu coloquei ali e que eu acho que pode ajudar outras pessoas. Já tem alguns depoimentos, algumas pessoas já falaram, já leram e já trouxeram
suas perspectivas, eu achei lindo, ficou maravilhoso. E é isso. Se você quiser se aprofundar mais nessa jornada, fica o meu convite, link aqui na descrição para você baixar o e-book. Lembrando, isso é só a minha visão sincera do tema. Eu não sou dono da verdade, eu nunca vou ser, entendeu? Não sou guru de ninguém. Eu sou uma pessoa tentando se conhecer. E eu acredito que nesse compartilhar aqui a gente vai se entendendo. Eu quero conhecer você que tá aí do outro lado. Quero, pô, deixa aqui um comentário do que você achou, do que você acha que faz sentido, do que você acha que não faz, das suas perspectivas do que é autoconhecimento de fato. Eu vou ficar bem curioso pra saber. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E saiba que aqui nesse canal o meu objetivo é compartilhar as minhas perspectivas sobre o que a gente pode fazer na nossa vida para viver uma vida realmente que vale a pena. Um contato com a nossa essência, com o que realmente a gente é, sem se trair, sem se anular. Esse que é o meu objetivo. Forte abraço aí.